Doutor Paulo está ao vivo conosco aqui, atendeu ao nosso convite, está conosco no Jornal do Oeste. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Vitor Brown. Parabéns aí pelo programa, sucesso e estou à disposição. Obrigado. Ô, doutor, explica pra gente exatamente o que foi exigido, porque e isso teve uma grande repercussão na época, havia aquela determinação do ministro Alexandre de Moraes de uma multa de 250 mil para Daniel Silveira. Houve uma grande mobilização, essa multa foi quitada, mas agora novas condições foram colocadas. Que condições são essas? Vitor, primeiro, não há na lei nenhuma previsão legal para condicionar a progressão de regime ao pagamento de multa. A multa que foi condenatória no dia 20 de abril de 2022, que correspondia a 35 dias multa. Cada dia multa corresponde a 5 salários mínimos. À época, o salário mínimo era R$ 1.100. Fizemos a atualização para 2024, o salário de 1.412. Chegamos a um valor de 247.100, que já era o valor atualizado. Aí enviamos o comprovante e, para surpresa, o vice-procurador-geral, que eu até me recuso a pronunciar o nome dele, ele disse que tinha que pagar a atualização, né? Então, mas eu já tinha informado, já tinha feito a atualização. E aí nós fizemos uma nova campanha, aguardamos o STF dizer quanto era essa atualização, e para surpresa de 0 pessoas, além da atualização monetária, que é exatamente a única coisa prevista no artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal, esse valor era só atualização monetária. Pegar o índice IPCA-E, que é o índice que o STF aplica, e atualizar. Só que aí os servidores do STF também aplicaram juros de mora. Lembrando que não existe previsão para juros de mora, ainda mais que nós pagamos voluntariamente a multa, então não há que se falar em mora. Mora é a demora de pagar. Aí você realmente, em dívidas, você paga, além da multa, paga os juros. Só faltou a multa, né, Vitor? E agora, depois que nós comprovamos o pagamento, foi reconhecido o pagamento, veio o vice-PGR dizer que tem que fazer o exame criminológico e que não encontrou nos autos, Vitor, pasme, nenhuma avaliação subjetiva do Daniel, ou seja, nenhum elogio do Daniel Silveira feito pelo CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Só que eu demonstrei que existem 3 documentos com essa demonstração de elogios a Daniel Silveira. E o que é mais grave, Vitor, existe no processo penal, no direito penal, o princípio da anterioridade, ou seja, você não pode pegar uma lei nova, que é o caso da lei que mudou a LEP e que impôs o exame criminológico, e aplicar ao caso passado, porque o Daniel Silveira, a sentença foi transitada em julgado em 22, a lei é de 24, e ela está prejudicando, então ela não pode ser aplicada. Parece-me que o vice-PGR não conhece o princípio da anterioridade e que não pode ingressar com uma nova lei para prejudicar o réu. É o que parece que eles estão ignorando mais uma vez a lei e princípios constitucionais, Vitor. Agora, doutor, então, para a gente poder entender, o senhor disse que essa soltura, então, depende desse documento, o senhor mencionou o nome, eu vou reproduzir aqui, porque eu não sei o termo legal. Exame criminológico. Perfeito, exame criminológico. Eu ia falar um atestado de bom comportamento, mas essa análise depende de quem, doutor? Quem é que dá esse parecer? Porque aí tem o risco de que seja uma análise muito subjetiva, né? Não é um critério objetivo, diferentemente do cumprimento de 25% da pena, que aí é uma questão matemática, fria, mas a declaração de bom comportamento, esse exame criminológico, é uma avaliação um tanto quanto subjetiva, doutor, ou não? Esse exame é feito pela CEAP e ele é multidisciplinar. Tem psicólogo, psiquiatra e outros profissionais que fazem um conglomerado de pareceres e que aí demonstra que aquela pessoa tem condições de retornar para a sociedade, porque vai sair do regime fechado para o semiaberto. Então esse é o exame criminológico, para poder verificar se a pessoa tem ou não condição de se ressocializar. E o que mais deixa triste é que nos autos existem provas da subjetividade, dos critérios subjetivos. Você falou do objetivo, que é o tempo de cumprimento, e os subjetivos é o bom comportamento. Tem elogios, eles atuam com zelo, com honestidade, com determinação, com obediência, com tudo. Então isso é o requisito subjetivo. Infelizmente, o vice-PGR ignorou isso e mentiu.
ele mentiu ao dizer que não encontrou e não existe nos autos a avaliação subjetiva do Daniel Silveira. Ô, doutor, e o senhor que tem convivido ainda com o Daniel Silveira, como é que ele está nesse momento, psicologicamente, inclusive, e em outros aspectos de saúde? Qual é o estado atual do ex-deputado Daniel Silveira? Vitor, psicologicamente ele está ansioso, como toda e qualquer pessoa que se encontra presa ilegalmente, e ainda hoje completa 116 dias de prisão em regime fechado, além do prazo que a lei permite, que é a LEP. Só que ele está com alguns problemas de saúde. Agravou-se o problema do joelho, porque ele já, desde 2021 que a gente vem batendo nessa tecla, e também ele está com um problema renal. Ele expeliu pedras recentemente e em 2019 ele fez um procedimento cirúrgico, mas agora, dos últimos 2 meses e meio, tem se agravado essas crises. E essa é a nossa preocupação, dessa crise agravar diante dessa nefasta atuação do vice-PGR com o ministro, que é o responsável pela EP. E também, recentemente, a doutora Paola me informou que um exame PSA, quem é homem sabe muito bem o que significa, deu elevado. Então, isso também muito nos preocupa, porque isso tem a ver com câncer, né, de próstata. E ele, durante esse período, tem recebido visitas, doutor? Ele tem recebido, por exemplo, a esposa, que o senhor mencionou agora? Sim, a doutora Paola ela vai como visita e como advogada. Então, além disso, a mãe, as filhas e 2 pessoas, salvo me engano, autorizadas lá pelo sistema, que é o sobrinho e um tio, pelo que me consta. E a defesa, o advogado, ele tem o tempo que for necessário. O problema é que como eu moro em outro domicílio, eu moro em Goiânia, eu tenho que me deslocar até lá e em razão do alto custo, fica muito complicado e difícil esse ir e vir até o Rio de Janeiro, né? Mas ele tem sido, sim, bastante atendido nessa questão de visitas, né? Mas o problema é que ele está preso ilegalmente, esse é o grande problema. E parlamentares, doutor? Porque essa é uma atribuição dos parlamentares. Eu lembro do caso do Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que recebeu há poucos dias uma visita de uma comitiva de senadores, depois ele foi solto, mas parlamentares acompanharam justamente porque é uma das prerrogativas parlamentares a fiscalização. Parlamentares e políticos que apoiam ou conviveram com o Daniel têm visitado ele também, doutor? Vitor, o senador Magno Malta solicitou em maio, salvo me engano, essa visita. Até hoje o ministro não avaliou. Recentemente, o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deputado federal Coronel Meira, esteve lá para visitar o presídio e, por coincidência, eu estava lá e o acompanhei até o Daniel Silveira para que ele o visitasse como membro da Comissão de Segurança Pública, né? Então, tirando o deputado Coronel Meira, ao que parece, foi o único até hoje que visitou de fato o Daniel Silveira. Não é porque os parlamentares não queiram, é porque o ministro, ele proíbe, ele diz que não, e não explica por quê e fala que não. Então, mas visitar o preso de estimação do Alexandre Moraes, ele não quer deixar, não. Ô, doutor, e uma última pergunta até para liberar o senhor. E os planos daqui para frente? Caso haja a soltura do Daniel Silveira, que é o que deveria acontecer imediatamente, mas quando ocorrer a libertação dele, como vai ser a vida do Daniel? Porque ele era policial, salvo engano, né? Não sei qual é a situação dele hoje na corporação, se ele ainda tem o direito a exercer a sua profissão. Ele era deputado, perdeu o mandato de deputado federal. Não sei a condição eleitoral dele, se ele está inelegível ou não. O senhor vai poder nos dizer tudo isso. Quais são os planos do ex-deputado Daniel Silveira, doutor? Com a progressão, Vitor, ele vai para o semiaberto e o extramuros para trabalhar. Então ele vai poder trabalhar e ele já tem um emprego lá em Petrópolis, né, numa academia, que é o forte dele também, e ele vai trabalhar também no meu escritório como estagiário, até porque ele ainda não finalizou o seu curso de graduação do direito, mas assim que ele sair, ele vai terminar, que está faltando só questão de estágio, né? Ele não consegue fazer estágio estando encarcerado. E com relação processualmente, até com a chegada do Dr. Sebastião Coelho, do Dr. Michael Robert e também com a doutora Paola, nós vamos já ingressar com a revisão criminal para anular todos os atos
praticados desde da PET 9456 por violações a diversos princípios, normas, violação de direitos humanos e tudo que é possível que eles conseguiram fazer nesse tempo aí de 2021, dia 16 de fevereiro até agora. Então nós vamos ingressar com a revisão criminal e aí vamos tomar as providências também em relação a o juiz, principalmente o juiz José Ayrton, que foi o juiz que desde a custódia, lá em 19 de fevereiro, se não me engano, ele atua no caso do Daniel Silveira e vem batendo bola aí com o Alexandre de Moraes e tomando essas decisões arbitrárias e fabricando essa condenação do Daniel Silveira, e dessas revelações que ocorreram e que vêm ocorrendo, nós também vamos utilizá-las para anular todo o processo que condenou Daniel Silveira. Então esses são os próximos passos aí. Perfeito, a gente segue acompanhando. Aí a palavra do doutor Paulo Faria, que é advogado de Daniel Silveira. A gente vai seguir atento, viu, doutor, a esse caso, e tendo novidades, tendo atualizações, é só nos procurar. O espaço está aberto aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, doutor, bom trabalho. Eu agradeço, Vitor, mais uma vez desejo muito sucesso para você aí na nova casa, e foi uma honra falar com você aí no seu programa. Muito obrigado. Imagina, a honra é nossa. Obrigado, doutor.